Tudo bom dia, vereador. Bom dia, Rubens São Lomão, bom dia, meu amigo Eduardo Horácio, bom dia aos amigos da 730. Mais uma honra para mim estar aqui com vocês aqui na 730, aqui nesse programa, que hoje já é referência aqui no nosso estado em termos de audiência. Vereador, começar falando sobre um problema que está afligindo muita gente, principalmente na região metropolitana de Goiânia, Trindade, Aparecida e muitos bairros aqui de Goiânia também, a falta de água. A Câmara criou uma frente parlamentar exatamente para apurar isso. Quais são os trabalhos até agora? O senhor faz parte dessa frente. O que os vereadores de fato podem fazer para tentar resolver, ou pelo menos encontrar alguma solução para esse problema? Você sabe, Rubens, que o nosso papel primordial de parlamentar é fiscalização e cobrança. Logicamente, nós não temos a caneta que o Poder Executivo tem de fazer determinações, mas nós temos esse poder de fiscalizar e juntamente agindo junto com o Ministério Público Estadual, tem uma boa ligação com o delegado da ADEMA, o doutor Luziano, e é justamente nesse ponto que nós estamos observando. Uma grande importância dessa falta de água que nós observamos aqui na região de Goiânia, na região metropolitana, se diz a questão das nascentes do rio Miraponte, que estão, infelizmente, devassadas ali, não tem qualquer tipo de preservação. A questão que eu acho muito preocupante, que é a questão da retirada irregular de água do rio Miraponte, né, que essas outorgas também, que são de 20 anos atrás, nós estamos cobrando da CECIMA, uma fiscalização e, logicamente, uma reanálise dessas outorgas que foram concedidas. Tem que reduzir as outorgas. Até porque, há 20 anos atrás, a realidade do rio Miraponte era uma, hoje é outra. Então, ontem, na audiência pública que nós fizemos na Câmara Municipal, em relação a tratar desse assunto da água, a representante da Saneago, Rubens, ela disse, Horácio, que o problema maior é em relação ao consumidor, que tem que se educar em relação ao clima, ou seja, a ausência de chuva. O senhor concorda com isso? Eu acho que não. Eu acredito que esse problema de clima ele é constante. Houve, ao meu ver, houve um despreparo em relação a investimentos na Saneago, a questão da ligação do Ribeirão, do Meia Ponte com o sistema João Leite, que não houve um preparo adequado para isso, Eduardo Horácio. E também a questão de uma fiscalização ferrenha mesmo, porque o que eu conversei com a doutora Lara, que é minha amiga delegada da ADEMA, é justamente dessa captação irregular das águas e principalmente as nascentes que foram totalmente, desmatada ao longo dos anos aí. E quem que falhou na fiscalização? Ao meu ver, o Estado de Goiás e a própria Prefeitura pela AMA, né? No caso a CECIMAS também tem um poder de fiscalização. A ADEMA já indiciou várias pessoas em relação a isso. O problema, Horácio e Rubens, é que no Brasil, infelizmente, nós deixamos para tomar as medidas drásticas de fiscalização no momento que as coisas já estão atoladas já, né? Como se diz no linguajar popular, a hora que a vaca está no brejo, é que tudo que começa a imprensa, né, logicamente, cobra e aí o Poder Executivo toma suas medidas. Então, ao meu ver, ontem ficou bem claro, ontem nós tivemos uma audiência muito profícua, né, com a participação do PROCON, da AMA, da AGR, da OAB, do Ministério Público, o Dr. Fernando Kreves esteve lá também conosco. Né? Então, está com o inquérito aberto também sobre isso, né? Justamente, para ver a questão dos gastos. Porque, ao ver, ele acha que isso configura um ato de improbidade, porque a Saneago não cumpriu o que ela deveria cumprir, que é a questão de gestão da água, que é um direito lógico do servidor, do cidadão, e essa questão de fazer os investimentos. Né? Então, essa é a nossa preocupação também. Goiânia vem crescendo de uma forma muito, ao meu ver, desordenada ao longo dos anos aí, que esses condomínios, enfim, explorando. E também tem a questão dos poços artesianos. Hoje eu estava conversando, inclusive, com um construtor, porque quando você constrói um poço artesiano, você tem que fazer a interligação dele, segundo a legislação, com o sistema de captação de água para a sobra ir para lá. E hoje a Saneago, segundo ele, não faz esse tipo de fiscalização também. Então você tem vários poços artesianos nessas construções que não há como fiscalizar se está fazendo essa adequação de... E a participação do presidente Jales Fontoura nisso tudo? Do presidente da Saneago? Ele é gestor, né? E eu, como gestor, eu tenho que tomar as devidas providências. Logicamente, não tem que ter uma boa gestão. Isso aí é razão pela qual o Ministério Público está instaurando esse procedimento investigativo, a ação civil pública que instaurou, foi isso? Foi a ação civil pública, né? Isso, justamente para quê? Para apurar a responsabilidade civil administrativa dele. Quando você é gestor, Eduardo Horácio, você tem que ter o controle da situação. Ele, lógico, tem o direito contraditório, o direito e o direito de provar que as medidas administrativas e, logicamente, da Saneago foram feitas de acordo com o cronograma.
O que contesta o Ministério Público, que não houve essa cronologia, razão pela qual nós estamos sofrendo esse problema de água, que é grave. Ele não é a pessoa errada no lugar errado também, não? Pois é, eu não sei. Foi um gestor mal avaliado em Goianésia, tanto que perdeu a reeleição lá por muito. Aí agora vai para Santiago, né? E também as gestões da Santiago, inclusive as justificativas dele, né? Justificativas assim, não está tendo racionamento, mas a gente sabe que em Goiânia está tendo racionamento, outra questão, né? Velado, mas está tendo. Você falou uma questão muito importante, né? Geralmente eu gosto de pessoas técnicas nos lugares técnicos, né? Isso foi uma coisa importante, essa é a minha opinião. Segundo, você acabou de tocar um ponto nevrálgico aí, a questão do racionamento. Foi uma coisa que eu bati firme lá nessa audiência pública em relação a essa questão desse racionamento, o direito de publicidade. Dentro do direito do consumidor, eu que sou presidente da Comissão do Direito do Consumidor da Câmara, tenho, vocês sabem, uma especialidade nessa área. O consumidor tem o direito de informação, até para se precaver e se prevenir. Hoje eu recebo aqui, em média, Eduardo e Rubens, cerca de 400 reclamações diárias no nosso WhatsApp do gabinete e também nas redes sociais, de pessoas questionando, inclusive ao desespero. Porque tem pessoas que têm salão, igual a dona Vera lá no Jardim Curitiba, que ela está tendo prejuízo de R$ 2.500 por mês, R$ 3.000. Não, por quê? Porque não tem como lavar o cabelo. Hospitais, CIMEIs, né? E eu queria deixar aqui uma orientação para você, ouvinte inteligente da Rádio 730, que você tem o direito, o que está acontecendo, que é outra situação que nós observamos lá, algumas contas estão vindo com valor maior do que o normal quando o fornecimento estava adequado. Ou seja, a questão aí que foi ventilada do vazamento de ar no hidrômetro, que aumentaria inclusive o valor referência. Você pode pegar a sua conta, tira foto e faz uma filmagem, e já o PROCON, no site do PROCON estadual, já tem todas as orientações para que o cidadão possa ir lá, fazer a sua reclamação, pedir o seu ressarcimento e, dependendo da situação, logicamente, inclusive, prejuízo por danos morais e também lucros cessantes, que é a situação do problema que alguns comerciantes estão vivendo. Só para confirmar, né, o promotor Fernando Krebs abriu um inquérito civil público, não é uma ação civil pública, então é um inquérito civil público para apurar exatamente isso. Que aí o inquérito pode sim dar respaldo para que ele ingresse uma ação civil. E a municipalização da água? O senhor acha que é uma possibilidade? Tem que ser discutido? Foi questionado a questão da municipalização no momento que deu outorga para o Estado para a questão da exploração da água, acaba que você dá responsabilidade para a gestão também. Isso é uma discussão que está se... Mas o senhor defende ou não? Eu defendo a municipalização da água, viu, Eduardo? Eu defendo porque eu acho que nós temos que gerir a nossa própria água aqui em Goiânia. Logicamente que hoje a água de Goiânia depende da região metropolitana. E aí que vem essa questão da criação aí desse Codemetro, né? Não sei se vocês estão por dentro dele também, que há o meu amigo Rubens Salomão já participou também de algumas audiências, e que há uma divergência de posicionamentos de questão de perder influência, prefeituras, enfim, que o Estado uso de solo, para várias questões. Há uma questão de discussão. Mas, ao meu ver, Eduardo Horácio, eu acho que a municipalização é importante para uma gestão mais eficiente local dessa questão da água. Codemetro, Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, o projeto para a criação desse conselho muda. Já existe um conselho, mas ele não funciona, né? É uma instituição na prática do Codemetro, está na Assembleia Legislativa, relator é o deputado Giancarlo, do PHS, continua segurando o projeto, está lá na relatoria exatamente para discussão com os prefeitos, com os vereadores também, os vereadores participam dessa discussão, que não querem perder prerrogativa. A principal polêmica é várias outras questões, água, uso do solo. O que os prefeitos se preocupam é com a possibilidade de decisões que são deles para o seu município passem a ser votadas em um conselho em que o governo do estado tem maioria. E tem a questão do valor do voto, né? Então a questão que os vereadores questionam, Eduardo, é justamente a questão do valor do voto, porque entende que acaba que o prefeito e a Câmara Municipal local perdem a sua autonomia em relação a isso. Vereador, ainda sobre a água, eu vou chamar agora, né? Vou voltar a repetir para o ouvinte os canais para que ele também participe. Você que está sem água, o vereador está acompanhando essa questão na Câmara Municipal. Estamos aí ao vivo no Facebook em vídeo. Você pode entrar lá no Facebook e participar também por lá nos comentários. Estamos também disponíveis aqui no WhatsApp 984001757 e falando com a produção 32160730. Vereador, e a questão do investimento? O senhor citou isso, o próprio promotor investiga isso.
Porque a barragem do João Leite está pronta, a água está lá, mas não tem adutora, não tem ligação da água para Goiânia, para Trindade, para Aparecida de Goiânia. A Câmara acompanha isso? Logicamente. A resposta que a senhorita Juliana, eu não sei o cargo dela aqui, mas ela é a gestora principal dessa relação na Saneago, que esteve na audiência pública. Ela diz o seguinte, que o João Leite, na verdade, quando disseram que ele daria suporte para a água de forma salutar durante 20 anos em Goiânia, não quer dizer que ele supriria o sistema meia ponte, que ele funcionaria para 20 anos desde que o meia ponte estivesse funcionando normalmente. Mas informações que nós temos, e logicamente essas informações estão sendo apuradas aí, é que a criação por si só do João Leite demorou um certo tempo e não houve uma ligação do sistema João Leite com o sistema meia ponte para que ele suprisse os bairros que eram atendidos pelo meia ponte. Com esse problema do meia ponte, falta de chuva, enfim, acabou que não houve o preparo técnico para isso. Então o Ministério Público vai fazer uma auditoria técnica em relação a esse fato, para ver se realmente faltou investimento em relação a essas adutoras aí, que foi muito bem colocado por você, Lucas. Vereador, falando sobre a questão política, o senhor está no PV, né? Partido Verde. Exatamente. O PV está na base do Íris? Não, o PV hoje não está na base do Íris, né? Então está na oposição. Você sempre me pergunta isso, se está na oposição. Essa questão de oposição... Está em cima do muro. Não, na política, Eduardo, justamente as pessoas começam a questionar isso. Eu tenho um posicionamento na Câmara, e vocês dois, como experientes políticos, podem... políticos não. Analistas políticos. Não, mas você não fala, pelo amor de Deus, tem político sério também, graças a Deus. Sim. Nós estamos nesse meio. O que acontece? Há posicionamentos do prefeito Iris Rezende que nós pautamos de salutar para a sociedade, e outros também que nós vetamos lá na Câmara Municipal. Eu estou tendo essa postura lá. Eu não tenho cargos, não tenho Eduardo, eu não tenho nenhum cargo na prefeitura e nenhum cargo no estado, nem estágio, zero, é zero. Mas do governo você é base? Não tenho nada no governo também. Tenho admiração pelo governador, assim como pelo prefeito Iris Rezende. Eu não tenho nada, não tenho vínculo nenhum com o estado e nem com a prefeitura. Eu sou uma pessoa independente em relação ao meu mandato. Graças a Deus. Qual que é a sua avaliação da secretária Fátima Muruê, que é o alvo predileto aí da maioria dos vereadores? Fraca. Por quê? Porque você vê a situação hoje da saúde, é um absurdo. Hoje aqui, nós abrimos aqui o site da prefeitura, nós temos 100 pessoas esperando UTI. Né? Ontem os vereadores fizeram uma blitz na secretaria aqui na regulação. O senhor participou dessa blitz? Não, eu não estou na SEI, mas eu tinha um outro compromisso, eu estou acompanhando de forma voluntária a SEI. Na outra blitz eu fui, realmente uma vergonha. A minha avó, do Novo Horizonte, né? Exatamente, a minha avó mora na frente do Cais de Campinas, a minha avó. Minha avó é pioneira no setor dos funcionários. Eu morei ali muito tempo no setor dos funcionários. Constantemente, e aqui tem um áudio aqui que eu posso até colocar aqui depois aqui, para os ouvintes ver, o desespero de pessoas que vão, Eduardo, não tem gestão. Eu conversei, foi com um amigo dela, que é médico, companheiro de Hospital do Câncer, Araújo Jorge. Falou, doutor, ela é minha amiga, mas ela não consegue gerir, ela não tem o conhecimento de gestão. Infelizmente é isso que acontece. É excelente profissional, excelente médico, conhecimento da área, da questão da profissão dela em si, mas infelizmente não está conseguindo gerir. Agora, por exemplo, ontem, uma outra denúncia que nós fizemos na Câmara, que ela contratou um sistema aí de avaliação de 2 milhões de reais do Rio de Janeiro, sem licitação, né, que eu vou apurar também, inclusive está aqui. Nós pedimos cópia, porque não tem no site, não tem a transparência. A lei de transparência não é cumprida na prefeitura, porque tem muitos contratos que você não encontra no site. O que o senhor acha da OS na saúde? O senhor acha que é uma solução? No estado foi bom? No Depende estado, do município? eu aqui no estado, eu vejo com bons olhos, Eduardo Horácio, a questão da OS. No estado, você vê que teve uma revolução, sim. Para quem conhece o Hugo, para quem já frequentou o Hugo, para quem via a qualidade antes e depois, eu acredito que as OS, né, de forma honesta, né, e bem, logicamente, fiscalizada pelo próprio Ministério Público, é dever dele, eu acho que seria uma solução, sim, para esse problema da saúde. Em Goiânia também, né? Em Goiânia também. Ó, a questão da saúde é uma coisa que me preocupa muito mesmo, porque o que a gente vê são vidas que estão lá.
E você vê que não tem investimento, você não paga as filantrópicas, não paga os médicos, estão desesperados, é manchete de jornal todo dia. Saúde você tem que investir, você tem que, não tem como você esperar para depois. Diabéticos, eu faço parte de um grupo de diabéticos aqui, falta fita, falta a seringa, falta insulina, falta tudo. Então, assim, o que a gente vê, infelizmente, que está capenga a saúde aqui. 10 meses depois, a gestão de Iris Rezende está ruim, vereador? A gestão dele começou péssima, né? Depois, logicamente, deu uma melhorada e agora... Tem esse discurso da herança, da dívida recebida da gestão anterior. Exatamente. Então, essa questão da dívida diz que se estão colocando, né, colocou as coisas no lugar, né? Estão fazendo uma viabilidade econômica e, segundo o secretariado dele, me disse que o ano que vem começa como se diz, acelerar todo o processo. Fizeram uma contenção de gastos e depois acelerar. O secretário de Finanças esteve lá na Câmara, Eduardo, justamente para a questão... Alessandro Melo, que diz que é um excelente técnico, eu não conheço ele na parte profissional, mas eu tenho informações de uma amiga que conhece o trabalho dele, parece que tem um conhecimento vasto na área técnico. Ele foi justamente para essa questão da questão do IPTU, enfim. E uma das perguntas que eu fiz é a questão da reformulação do sistema da prefeitura, do secretariado, enfim, da estrutura da prefeitura. Porque vocês sabem que hoje a prefeitura de Goiânia, proporcionalmente, tem mais cargos que a prefeitura de São Paulo. Tinha que fazer uma adequação, inclusive de cargos comissionados também. Mas não cargos comissionados, né? Também. Não, também. Proporcionalmente não. Não. E tudo, né? Justamente. A folha, né? Tá falando, a folha. Servidores. A folha pela população. E, logicamente, o servidor tem que ser preservado, né? Tem um direito constitucional. Mas, até porque comissionados nomeados da prefeitura não chega nem a 1.000, né? Segundo a informação, não chega nem a 1.000. Eu não fiscalizei essa questão. Mas, assim, a folha é muito grande de servidores concursados. O crescimento vegetativo é enorme. Sim, principalmente na Comurg, né? Vereador, e também, na visão do senhor, qual pode ser a participação dos vereadores exatamente na questão da saúde? Porque a secretária, por exemplo, tirou a indicação política para a diretoria de CAIS. Isso não foi uma ação boa? Eu acho que sim, salutar. Eu, pelo menos, ao meu ver... questão de CAIS aí tem que ser questão técnica. E não tem muito vereador que reclama, né, por conta disso? Eu acredito também que pode ser em relação a isso também. Mas a minha opinião, eu estou falando em relação ao delegado Eduardo Prado, a minha reclamação é questão do sistema em si. Você viu aí a questão da UTI, que o Cleudes Baré fez um relatório lá, vocês devem ter acompanhado, inclusive de UTIs, o Eduardo, que eram pagas e não estavam utilizadas. Inclusive o Ministério da Saúde diz, não, vocês não têm falta de UTI, porque aqui está sobrando UTI. Na verdade, elas eram pagas e não eram utilizadas. Eram utilizadas sim, mas pelo sistema privado. Ou seja, isso aí é o que, ao meu ver? Falta de gestão. São irregularidades. Médicos que recebem não vão. Ontem era para ter, salvo engano lá, segundo aí a reportagem, mais de 40 metros no local, não tinha nenhum. Você chega no CAIS ali, não tem pediatra, não tem médico, as pessoas... Esses dias me ligou uma pessoa que precisava de uma doutor, só pode vir aqui no CAIS aqui da chácara do governador? Falei, o que foi? Não, meu filho vai tomar vacina, não tem seringa. Falei, o quê? Não tem seringa. Eu tô sem dinheiro, só podia comprar seringa pra mim? Falei, mas não tô acreditando nisso, vou ir. Aí a hora que falaram que eu ia lá, eles foram lá e deram um jeito, arrumaram a seringa. Aqui só pra ter uma... Aqui, ó. Posso colocar aqui? A qualidade fica muito ruim. Aqui é uma pessoa... a gente talvez poderia ter passado. Mas a pessoa reclamando do serviço da saúde. Da saúde, desesperado. Tipo de insumo básico, né? Não, aqui tá desesperada uma mulher na cama lá. Só uma última... Rapidinho. O delegado Valdir gosta de se referir a si mesmo na terceira pessoa. Nessa entrevista você também fez isso duas vezes. Só uma vez para citar o meu nome. Não é uma mania de delegado, não. Não é mania, não. Na verdade, eu odeio essa tipo de situação. Né? Geralmente, quem me conhece, eu sempre falo... Eu tenho a preocupação em falar minha equipe, né? Porque eu acho que eu sozinho não sou nada. Né? Inclusive, na Polícia Civil, o sucesso das minhas investigações foi minha equipe. E aqui foi só para referir que a opinião era minha, né? Para frisar e reforçar a questão da opinião em relação ao problema da secretária Fátima Muré. Nós somos um conjunto aí, estamos todos à disposição. Vereador, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui na 730. Bom dia, bom feriado e bom trabalho, boa sequência no trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na 730, porque eu pauto, tanto o Eduardo Dourado como o Rubens,
os principais jornalistas na área política. Inclusive, quando senta aqui algum político despreparado, geralmente ele sai miando lá para fora e chorando. Né? Vocês apertam o cerco e às vezes o cara trava aqui. Então, quando eu venho aqui, eu sinto muito feliz porque eu sei que eu estou de frente de 2 repórteres preparados no mundo da política. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar na 730. Queria deixar aqui o telefone do gabinete virtual, nosso, 62 98108 3312, repetindo, 62 98108 3312. Qualquer reclamação, inclusive em relação à água, nós estamos pegando o telefone, estamos E esse fazendo... número é o WhatsApp? É o WhatsApp, nós temos ele para fazer um canal direto com a sociedade. Meu Instagram, delegado Eduardo Prado, sempre à disposição da sociedade. A gente agradece demais a presença aqui do vereador Eduardo Prado, do PV, destaques da entrevista no portal 730.com.br, também no facebook.com/rádio 730.